Tudo bem, pessoal? Então a gente vai falar agora sobre as três funções econômicas do orçamento. As funções do governo, que são função locativa, função distributiva e função estabilizadora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, qual é a escola que defende essas três funções? A escola keynesianista. Então, funções econômicas do orçamento escola keynesianista. Então, se é a escola keynesianista, então é porque deve intervir na economia. Então, pode-se intervir na economia de três formas. Você vai ter a função alocativa, você vai ter a função distributiva e você vai ter a função estabilizadora. Certo? Função alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos passar uma a uma. Na função alocativa, vamos começar com ela aqui. O governo deve produzir bens públicos e prover bens semipúblicos. Bens públicos e prover bens semipúblicos. E aí, quais são os bens públicos puros? São os que não estão sujeitos à propriedade da exclusão e à propriedade da rivalidade. Exemplo clássico. Então, aqui a gente tem infraestrutura, a gente tem aqui defesa nacional, segurança pública. Por exemplo. Então, bens de infraestrutura, defesa nacional, segurança pública. Então, isso aqui seriam exemplos de bens puros, bens públicos puros, que devem ser feitos utilizando a função alocativa. Então, isso aqui que a gente está vendo, ó, é da função alocativa. Beleza, pessoal? E os bens públicos e os bens semipúblicos. O que é um bem semipúblico? É um bem privado, então ele é sujeito à propriedade da exclusão e à propriedade da rivalidade, porém ele também pode ser produzido pelo setor privado, por isso que ele é um bem privado. Só que ele também gera externalidades positivas. Quais são os dois bens semipúblicos que a gente deve levar com carinho para a nossa prova? Saúde e educação. Então, o que é que acontece? Se você deixar isso aqui na mão do mercado, esses bens públicos e esses bens semipúblicos, pode ser que o sistema de mercado não os forneça da maneira adequada. Não os forneça com eficiência 100%. Pode ser que isso aconteça. Aqui com certeza, e aqui é uma possibilidade, aqui com certeza não vai fornecer de forma adequada e de forma eficiente. Nenhum desses três bens aqui que são bens públicos puros. Então, nesse caso, são casos que justificam a intervenção do Estado na economia por meio da função alocativa. Fechou? Agora a gente vai passar para a função distributiva. A função distributiva, vamos usar aqui, e aí depois eu apago só para falar da estabilizadora. A função distributiva, ela busca combater o ideal de Pareto. Também conhecido como ótimo de Pareto.
Por que a função distributiva ela tenta combater, certo? Ela busca combater o ideal ou o ótimo de Pareto? Simples. Porque de acordo com o ótimo de Pareto, se você entrega para o governo R$100 de imposto, esse R$100 de imposto tem que vir para você. Esse R$100 de imposto não pode ir para outra pessoa que precisa para a vida dela melhorar. Porque senão ela vai estar melhorando às suas custas. Isso é o ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto não admite que alguém melhore se for às custas de outra pessoa, de outro agente econômico. Então, se alguém melhorar, vai ser fruto do seu trabalho, diretamente. Não pode ser com ajuda externa. Então, por isso que a função distributiva ela vai combater o ótimo de Pareto. Por quê? Porque vai ser realizada redistribuição de renda, por meio de políticas públicas. Ou seja, eu vou tirar dinheiro, ou eu vou arrecadar de quem tem mais, ou eu vou pegar de todo mundo, mas eu vou beneficiar a população mais pobre, a população mais desfavorecida. E aí, quais são as formas de se fazer isso? Existem formas de se fazer isso. Então, você tem aqui, a primeira forma seria os impostos progressivos. Impostos progressivos. Seria uma forma, certo? Os impostos progressivos seriam uma forma, ou seja, quem vai pagar mais imposto de renda é quem ganha mais. E esse imposto de renda, parte dele, eu não vou retornar para a população que ganha mais. Eu vou retornar para a população que não ganha nada ou ganha muito pouco. Então, isso seria um imposto progressivo. Um outro tipo de situação, ou um outro tipo de forma de caracterizar isso aqui seria através de quem, pessoal? Seria através, certo? Além dos impostos progressivos, você teria aqui também as transferências de renda. Transferências de renda. Então, além dos impostos progressivos, você teria as transferências de renda. Como é que funciona? Aí vamos pegar aqui os programas de transferência de renda direta que tem no governo federal. Então, você arrecada impostos progressivos e aí você pega esse dinheiro e aloca para o Bolsa Família, o Bolsa Pescador, para a população que realmente faz jus. Isso é bom. E aí você consegue dar um auxílio para essas pessoas para que elas saiam da zona de extrema pobreza e elas consigam aí se alimentar, ter um pouco mais de saúde e melhorar de condição de vida. Seriam as transferências de renda direta. Uma outra forma seria através de subsídios. Aí esses subsídios eles podem ser de várias formas. Pode ser através de bens gratuitos. Pode ser através também de cestas básicas. Cestas básicas. Então, pessoal, a função distributiva, ela busca redistribuir a renda dentro de uma sociedade. Ela busca pegar recursos da população mais favorecida e passar em formas de transferências de renda ou de subsídios para a população mais carente. Beleza? E vamos para a última função econômica. Vamos apagar tudo aqui agora. A última função econômica, que também é a função mais moderna, isso é importante saber que já foi cobrado em prova. A função estabilizadora é a mais recente, porque ela surgiu na década de 30, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a função estabilizadora ela foi mais desenvolvida, ela começou a ser colocada mais em prática nos Estados Unidos após 1930. E aí a função estabilizadora, ela atua sobre a demanda agregada. Ela atua sobre a demanda agregada.
E aí, como é que ela quer atuar? Ela pode querer reduzir a demanda ou ela pode incentivar a demanda. Aí vai depender da situação. Então, e aí para isso, ela vai ter duas formas. A primeira forma seria a política fiscal. Política fiscal. E a segunda seria política monetária. Política fiscal e política monetária. E aí como é que funcionaria isso? Funcionaria da seguinte forma. Política fiscal. Aí eu posso ter uma situação que eu queira incentivar a demanda agregada, ou que eu queira desincentivar a demanda agregada. Quando é que geralmente você quer incentivar a demanda agregada? Quando você está tendo uma recessão. Então você vai fazer isso aqui, incentivar, em períodos de recessão. Isso aqui quando você tiver uma aceleração. Aceleração indesejada. Então vamos lá. Quando você quer incentivar a demanda agregada, e como é que você incentiva a demanda, pessoal? Como é que você incentiva as pessoas a comprarem mais como governo? E quando fala de política fiscal, aí você tem que associar da forma correta. Você tem que pensar em receita e você tem que pensar em despesa. Então você como governo, como é que você incentiva as pessoas a comprarem mais? Da parte da receita, você diminui impostos. E da parte da despesa, você gasta mais, porque aí você gera uma reação em cadeia junto às empresas. Então, numa situação de incentivo, que é para combater a recessão, você diminui impostos e você aumenta gastos. Do mesmo modo, quando você quer desincentivar as compras, o que é que você faz? Você aumenta impostos e você diminui gastos. O governo federal, ele representa aproximadamente entre 12% e 15% de todos os gastos do Brasil. Então, quando o governo federal ele decide comprar menos, ele passa um recado para as empresas. Olha, eu estou comprando menos. As empresas que normalmente prestam serviço para o governo federal, elas também contratam de outras empresas. Então, elas passam um recado também para outra empresa. Olha, eu vou comprar menos. Isso aí gera uma recessão. Isso aí pode gerar uma queda no consumo. É quando o governo faz isso, quando ele reduz. Mas por que ele quer reduzir uma queda no consumo? Porque está tendo uma aceleração indesejada na economia. Do outro lado, quando as empresas quando o mercado está desaquecido, o mercado está em recessão, o que é que o governo pode fazer? Ele pode diminuir os impostos e aumentar os gastos. Porque na hora que o governo aumenta os gastos, o que é que acontece? Ele passa o recado para as empresas, olha, eu vou comprar mais. Aí as empresas que prestam serviço para o governo federal, olha, eu vou te contratar mais também, a outra empresa, porque eu também estou precisando entregar os produtos para o governo federal com maior intensidade. Então isso aqui seria a política fiscal. E na política monetária? E na política monetária aconteceria o seguinte, política monetária. A política monetária você vai atuar com os juros do Banco Central. Juros do Bacen. Então, nos juros do Banco Central, o que é que acontece? Você vai ter duas formas de atuar. Aí você vai ter a mesma coisa aqui. Você pode incentivar a demanda agregada ou desincentivar. Quando você for incentivar, é porque você está diante de uma recessão. E aqui é porque você tem uma aceleração indesejada. Aí o que é que acontece? Tanto numa situação quanto outra, você vai usar os juros. Aí o que é que acontece?
Quando você está num período de recessão, o que você faz? Você aumenta ou diminui os juros? Você deve fazer o seguinte, você deve diminuir os juros. Porque na recessão, se você diminuir os juros, os empresários eles ficam mais ousados em pegar empréstimos com o banco para montar novos negócios e aí a economia começa a aquecer e girar. Então, se você quiser incentivar, você deve diminuir os juros. E se você quiser desacelerar a economia, você quiser desacelerar porque tem um risco de inflação, o que é que você faz? Você aumenta os juros, porque se você aumentar os juros, fica mais caro pegar um empréstimo, e se fica mais caro pegar um empréstimo, certo? Você vai ter menos negócios ocorrendo no setor privado. Então você, nesse caso aqui, você aumenta os juros. Beleza? Uma última dica é a seguinte. O livro do Fábio Jambiage, ele considera que os gastos, eles são uma forma direta de atuação, direta. E que os impostos são uma forma indireta de atuação. Então esse negócio de direta e indireta é bom você saber porque já foi cobrado em prova. Beleza, pessoal? Então vamos fazer as questões sobre as 3 funções de governo, as 3 funções econômicas do orçamento, para a gente fechar esse bloco aí, para ver se você entendeu tudo que a gente tinha para dizer mesmo. Então, só voltando. Então aqui você tem a função locativa, ajuste na alocação de recurso, ajuste na distribuição de renda e manter a estabilidade econômica. Aí vamos lá, função locativa. É necessária, isso aqui vamos pular, né, porque a gente já explicou bem, mas vamos lá. Sempre que não se encontrarem as condições que assegurem a maior eficiência na alocação dos recursos disponíveis na economia. O governo determina o tipo de quantidade de bens públicos a serem ofertados e calcula o nível de contribuição de cada consumidor. Como é que o consumidor vai contribuir? Ele vai contribuir com impostos. Compulsoriamente. Próximo. As justificativas são essas, como eu falei aqui, bens de infraestrutura, certo? E bens públicos puros. Aí tem a produção, então você produz bens públicos e provê os bens mistos. Lembrando, os bens semipúblicos ou bem meritórios também são conhecidos como bens mistos. São bens privados, mas que possuem externalidades positivas. Aí, continuando aqui, uma questão de reforço. A intervenção direta no setor público em setores de infraestrutura que caracteriza o exercício da função locativa, certo? Justifica-se pela dificuldade do setor privado em aplicar recursos em projetos de grande porte, com certeza. Se você fosse esperar, se não tivesse governo e você fosse esperar que grandes empresas resolvessem construir estradas, pontes, viadutos, não ia acontecer, porque aquilo não vai ter um retorno para aquelas empresas como um todo. Beleza? Aí agora falando da função distributiva. Né? A distribuição de renda resultante dos fatores de produção e da venda de serviços pode não ser a desejada pela sociedade. À medida que critérios puramente econômicos são considerados nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição de renda gerada pelos habitantes no país pode não ser considerada socialmente aceitável. E aí, importante, tem várias formas de você fazer isso. Você tem os impostos progressivos, você tem as transferências diretas e tem os subsídios. Falei sobre tudo isso aqui no livro do Fernando Rezende. Você tem impostos e despesas que beneficiam direto ou indiretamente as classes de baixa renda. Certo? Aí uma questãozinha para a gente fechar aqui. Ao empregar recursos públicos em programa de construção de moradias populares para a população de baixa renda, o Estado exerce a função distributiva. Perfeito, pessoal. Como é para a população de baixa renda, isso aqui é função distributiva. Certo? Agora da função estabilizadora. Antes acreditava-se que o mercado tinha capacidade para auto-ajustar-se. A flexibilidade de preços e salários garantiria esse equilíbrio. Depois constatou-se que o mercado não é capaz de assegurar os altos níveis de emprego, estabilidade nos preços e altas taxas de crescimento econômico. O mecanismo básico, atuar sobre a demanda agregada. Principais instrumentos, política fiscal e monetária. E aqui, pessoal, resume basicamente o que eu falei. Alto nível de inflação ou excesso de demanda. O problema é o seguinte. O problema é quando você tem, vou deixar claro, o que é que acontece? Quando você tem uma recessão e você tem uma inflação alta, você vai fazer o quê? Você vai diminuir ou aumentar. Numa situação dessa, não mexe nos juros.
Aqui é a mesma coisa. Quando você tem uma recessão, mas ao mesmo tempo você tem uma inflação que você quer controlar, o que é que você faz? Na dúvida, não mexe. E você tem que saber exatamente que tipo de gastos você vai cortar. Se você cortar o gasto errado, ou aumentar o gasto errado, pode piorar a situação mais ainda. E esse slide aqui, ele mostra exatamente a política fiscal e a política monetária e como deve ser feito, tá bom? Aí vamos lá. O orçamento público é um importante instrumento da política de estabilização econômica. Por isso, não se recomenda a realização de despesas, a realização de mudanças nas receitas e nas despesas, visando o controle da inflação e crescimento econômico. Por isso, se recomenda. Aqui está errado. Errado. Próximo. As áreas de planejamento e coordenação da ação governamental devem analisar as alternativas de intervenção, caso o número de objetivos e papéis desempenhados pelo Estado aumente, uma vez que, à medida que aumenta o número de objetivos, aumenta a possibilidade de ocorrer conflito de função. Com certeza. Ó. Olha aqui. Ó. Você quer diminuir a inflação, mas você também quer diminuir a recessão. Como é que você faz? Você vai aumentar ou diminuir a taxa de juros? É um conflito que você tem que lidar. Tá bom? No cumprimento da função estabilizadora da economia, o governo pode fazer uso de instrumentos macroeconômicos, como a política monetária e fiscal. A política fiscal pode manifestar-se diretamente por meio da variação dos gastos e consumo, indiretamente pela alteração de alíquota. Vamos voltar aqui no quadro. Essa questão saiu exatamente do livro do Jean Piaget. Ó. Exatamente do livro do Jean Piaget. De forma indireta pelos impostos e de forma direta pelos gastos. Beleza? Certo. Após a Segunda Guerra Mundial, os déficits públicos excessivamente altos e a crise econômica levaram à assinatura do Acordo de Bretton Woods e à criação do Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. É correto afirmar que, nessas circunstâncias, a maior preocupação dos formuladores de políticas públicas deveria ser com a função alocativa? Não, pessoal. Aqui a maior preocupação seria a função estabilizadora. A teoria de finanças públicas consagra ao Estado a função de 3 funções primordiais: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função distributiva deriva da capacidade do mercado de suprir a sociedade de bens de consumo coletivo. Verdadeiro. Com esses bens e serviços são indispensáveis para a sociedade, cabe ao Estado destinar recursos do orçamento para produzir e satisfazer sua demanda. Verdadeiro. A função estabilizadora do Estado consiste na intervenção do governo na economia mediante as políticas fiscal e monetária para protegê-la de flutuações bruscas, caracterizado por desemprego em alta ou inflação em alta. Beleza. Pessoal, então com isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre as 3 funções econômicas do orçamento: função alocativa, distributiva e estabilizadora. A única questão que a gente não fez aqui, que é importante a gente saber, é a questão do ótimo de Pareto. Então, a função distributiva, ela busca ir contra o ótimo de Pareto. Ela tem que combater o ótimo de Pareto. Por quê? Porque eu vou melhorar a situação de vida de algumas pessoas às custas de outras pessoas. E isso é contra o ótimo de Pareto. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus e é isso aí.